Boa noite, amigos. Tudo bem com você? Como prometido, mais um vídeo. Esse é o quarto vídeo. A gente vai agora entrar na Bíblia. A gente fez uma introdução. Se você não assistiu, vai ter nesse link do YouTube. Como eu falei, o meu objetivo não é ser um YouTuber. Eu não tenho nem vocação para isso. Mas o objetivo é que os vídeos fiquem gravados ali no YouTube. Que quando você quiser passar, repassar para alguém, você possa passar isso de forma mais simples, não tão um vídeo pesado para WhatsApp e assim por diante. Eu vou falar hoje um pouco sobre esse livro no finalzinho, tá? O livro O Futuro, aqui é um livro da Unas Press, mas no final. Pegue sua Bíblia e procure Apocalipse 12. Por onde que começa a história da Bíblia? Se alguém fala, por Gênesis, realmente o raciocínio correto seria por Gênesis. Mas existe, antes de Gênesis, uma história, e por incrível que pareça, está no livro de Apocalipse. Pegue sua Bíblia agora e você vai poder fazer arranjos na sua Bíblia de um método que é muito bom, que é o método das divisões de texto, tá? Nós vamos fazer uma breve oração, né, para que você possa compreender aí no texto o que Deus quer dizer, tá? Então, feche seus olhos. Senhor, que nós possamos e venhamos a entender as Escrituras através dos teus santos anos, através do teu Santo Espírito. Por favor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, Apocalipse 12, eu vou tentar botar um texto, senão você vai abre sua Bíblia nesse texto. Apocalipse 12, ele tem 17 versos, algumas Bíblias têm 18 versos. E eu vou ser mais rápido possível, porque, como eu falei, é um resumo de aulas. E o Apocalipse ele é simbólico, ele é dividido normalmente em duas partes. Uma parte a gente chama de parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois do capítulo 12 até o capítulo 22, que é uma seção escatológica. Tá? O capítulo 12, então, ele é um resumo do grande conflito, que é a briga a luta entre o bem e o mal. E é dividido em quatro partes, tá? Quatro partes. Do verso 1 ao verso 9 é chamado da Batalha do Céu. Do verso 10 ao verso 12 é chamado de a Batalha da Cruz. Do verso 13 ao 16 é chamado de a Batalha do Deserto, os 1260 anos proféticos. E o verso 17 é o último conflito, o final do Armagedon, o conflito entre as forças do bem de Deus e as forças do mal. No verso 1, você vai ver, por exemplo, o verso 1, verso 3, verso 4, verso 7, verso 9, a palavra céu. Quando repete muito uma palavra, o autor está chamando a atenção para isso. Quer dizer que essa perícope é um texto onde começa um raciocínio e termina outro. Em algumas Bíblias está uma letrinha bem negrito, e aí ela vai ter o outro negrito, quer dizer que terminou a perícope, terminou o raciocínio daquele texto. Você vai perceber que existem essas divisões. Do verso 1 ao verso 9, a palavra céu repete, porque a batalha é no céu. E aí existe a conversão profética, a tabela profética, que vocês podem ver na internet, mas também posso mandar se alguém quiser. Que igreja, a mulher significa igreja em profecia, né? Cauda é falso profeta, estrelas significam anjos, e a gente vai convertendo, vai dando esses símbolos. Então a batalha começa no céu, do Apocalipse 1 para 9, aonde Satanás acusa a Deus, ele é o acusador, a palavra Satanás vem daí, o inimigo, acusa a Deus de que é impossível ser fiel, obedecer às leis divinas. Essa acusação, então, ela parte de Satanás, que é conhecido por alguns, mas isso não tem na Bíblia, até que se prove o contrário, a palavra Lúcifer, né, vem um anjo de luz, e ele então consegue enganar até essa parte dos anjos. Este grande conflito, então, a partir do verso seguinte, do 9, diz que a antiga serpente, aí remete a Gênesis, esse grande conflito que começa no céu, essa grande acusação, ela se remete para a terra, e aí o ser humano cai no pecado. Aí vem a segunda batalha, que é da cruz. Então, do verso 10 ao verso 12. O homem que foi criado à imagem e semelhança quebra essa imagem e semelhança e passa a ser imagem e semelhança do acusador. E passa a ser igual ao acusador, deixa de ser igual a Deus. E o homem deixa de ter conquistado a imortalidade e passa a ser mortal. E aí nós temos dois problemas. Uma acusação no céu, bem resumido o capítulo 12 aqui para vocês, uma acusação do céu, que Deus é injusto. E segundo, que outro problema é que o homem que foi criado à imagem e semelhança deixou de ser e passa a ser mortal. Como Deus vai resolver isso? Então Deus tem um plano. Qual que era o plano? Era salvar o homem. Como salvar o homem e como provar que Deus é justo.
existia uma forma que era um plano divino antes da criação. Existe assim, o salário do pecado é a morte, ou seja, houve transgressão, houve acusação. Deveria ter provas, tanto quanto a acusação, tanto quanto o pecado. O salário do pecado é a morte. Todo homem que viesse seria um pecador, então ele não pode morrer por outro, a não ser por si mesmo, ele paga o seu pecado. Então teria que vir um homem que não tivesse pecado e pagasse, para que pudesse então pagar a dívida que Adão teve. Como que foi isso? Como que Deus tinha um plano? O Satanás provavelmente olhou, o homem gera o outro pecador, criado Adão e Eva. Então a única forma de vir ao mundo foi a encarnação. O que era o plano, o grande mistério de Deus? Era a encarnação, o próprio Deus encarnar e vir salvar o homem. Tá? Então esse é o plano de encarnação, e essa é a grande profecia, apontar para Cristo, aquele que encarnaria. Terceira batalha, Cristo vence, Cristo não peca, e se torna justiça. E o ato, a condenação que viria para a gente, ele assume. E a justiça que era sobre ele joga para nós. São transferências. Ele vence Satanás no grande conflito e prova, no verso 12, você vai festejar os céus, porque chegou alegria entre vós. Algumas pessoas têm assim. Os céus festejam porque descobriram que Satanás realmente estava mentindo. Cristo provou que era possível realmente ser, Adão vencer e ser obediente a Deus. E segundo, ele devolve a oportunidade do homem ter a vida eterna. Aí então diz que o dragão persegue a mulher então é a igreja. Agora, como Satanás não pode mais contra a igreja, contra Cristo, ele vai contra aquilo que mais Cristo ama, a sua igreja. E aí nós temos uma perseguição onde a mulher vai para o deserto durante 1260 anos. Lembrando que Números 14, verso 34, Ezequiel também fala que um dia equivale a um ano em profecia. Então 1260 anos são 1260 dias são 1260 anos, né? A mesma profecia que tem ali em Apocalipse 12, 14 é a mesma que tem no verso 6, né? É um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, convertendo para dias, né? 1260 anos no calendário bíblico. Depois eles estão junto a uma água em profecia multidões é a Europa. E eles então fogem para a terra. Terra em profecia seria o continente americano, sendo bem resumido para você. Então o povo de Deus sai da Europa, perseguido, porque a igreja cresce no Oriente Médio, vai para a Europa ali, cresce ali, é perseguida, e ali eles vão para a América, principalmente os Estados Unidos. Terra, então, em profecias é os Estados Unidos, indo pelo fluxo da história profética. Então chegamos à terra, porém socorreu a mulher no verso 16. A terra socorreu é porque tinha liberdade religiosa onde eles não tinham na Europa. A igreja cresce ali, mas o verso 17, com que eu quero terminar, fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Quer dizer que a mulher que foi para a terra, os Estados Unidos, ela não continuou o que deveria ter feito. Então surge o remanescente. Duas características rapidamente do remanescente: guardar os mandamentos de Deus. E aqui vai um bônus: mandamentos de Deus não são só os 10, é toda a Bíblia. O povo que nasceria ali seria o povo da Bíblia. Segundo, eles teriam os testemunhos de Jesus. Testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10 é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É só os escritos do Esther White? Não, vai muito além disso. O que é o espírito de profecia? Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda de Cristo. Os profetas do Novo anunciam a segunda vinda de Cristo. O espírito de profetizar é preparar o mundo para a volta de Jesus. E somente um povo nasceu no contexto americano, sendo um povo da Bíblia, e preparando para a segunda volta de Cristo. Esse é o grande conflito. A ira do dragão é contra esse povo, o último povo remanescente escatológico. Tá? Mais informações sobre essa parte escatológica, sobre o capítulo 12, você tem nesse livro Futuro. Ele tem